Boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND especial Voto Mais, ouvindo os candidatos ao governo de Santa Catarina. Já tivemos aqui os candidatos Jean Loureiro, Esperidio Amin e Odair Tramontim. Hoje temos o prazer de contar com a presença do governador Carlos Moisés da Silva, candidato do Republicanos em coligação com o MDB, Podemos, Avante e Democracia Cristã. Ao nosso lado, a jornalista apresentadora, nossa querida colega Márcia Dutra, vai também participar dessa programação. Governador Carlos Moisés, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Conexão ND, Voto Mais. Boa noite a vocês, obrigado pela oportunidade, Moacir, Márcia, e obrigado ao Grupo ND, que nos dá a oportunidade de prestar contas para os catarinenses, é o que eu costumo dizer quando tenho uma oportunidade de conversar com o jornalismo de Santa Catarina. Imagino que ontem o senhor, como todos os brasileiros, deva ter acompanhado aí as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Mas eu não vi o senhor na manifestação de Florianópolis, ou eu não testemunhei, ou o senhor não compareceu? Na verdade, como eu passei o governo, né, e obviamente que a gente honra o governador em exercício, né, ele que participou do evento, e eu tinha aí, na medida em que passei o governo, foquei nas minhas agendas de candidato. Né? E o que é que você achou? Me reuni com pessoas. O que se viu em Brasília? Foi um grande movimento, movimentou massa, né? Mostrou aí uma tendência da eleição, mostrou que o brasileiro está acordado, está querendo participar, até porque antes do 7 de setembro a gente estava percebendo assim, pouco movimento das eleições, né? Pouco movimento, parece que é aquele jogo de futebol que vai acontecer, mas que ninguém se interessou ainda saber como é que seu time vai jogar, com quem ele vai jogar. A eleição estava um pouco fria. Eu acho que que é um ato de democracia, né? É um culto à democracia, o 7 de setembro, ao mesmo tempo aquece, né? Essa proximidade que ela tem com a eleição de 2 de outubro. O senhor foi eleito em 2018 pelo 17, ok? Exato. E agora em 2022, o senhor está com 22 ou está com outro número? Eu estou com o número 10, né? Do jeito que é o nosso governo, né? O resultado, nota 10 para a pandemia, para o enfrentamento dessa crise sanitária, é o número do governador. O presidente. É o número 10, o nosso partido está na base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou me dedicar à eleição em Santa Catarina. Eu vou, inclusive, Moacir, sobre esse tema, da forma como eu me elegi, inclusive, com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro em 2018, eu tenho dito que os governadores precisam ter uma certa independência, né, para as suas ações. Por exemplo, quando é para a gente ser colaborativo com o governo federal, porque tem o interesse do catarinense, está morrendo gente, por exemplo, na 470, na BR-163, na 280, na BR-285, conexão com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com o apoio da Assembleia Legislativa, aprova investimento, né, nessas rodovias federais, obra do governo federal, e que roda exclusivamente, avança exclusivamente com o recurso dos catarinenses. E quando eu não gosto da ideia de um governador bajulador, né? Quando é para a gente discordar sobre algum tema, como é o caso, por exemplo, da pista do aeroporto de Navegantes, que é uma pista para logística, né, uma pista de cargas, que houve um entendimento de que ela deveria ir para o Paraná, enfim, a gente ia acabar perdendo o investimento ali, mas entramos com ação, sim, questionando essa atitude do Ministério da Infraestrutura, e estamos discutindo isso no STF, porque o interesse dos catarinenses ele está acima de qualquer movimento de bajulação, de político, de A ou B. Tá? Agora, governador, o senhor falou das rodovias, né? Mesmo com a questão do recurso do Estado, que foi aprovado até pela Assembleia Legislativa, a situação das rodovias é lamentável. Todos os dias a gente fala sobre esse assunto aqui, segunda-feira é triste. As nossas edições do nosso SC no Ar, por exemplo, que eu tenho a honra de ser editora-chefe e apresentadora, todas as segundas-feiras a gente traz acidentes, mortes, feridos, 470, a questão do oeste do estado. As rodovias do oeste do estado, quando a gente mostra as imagens, parece que a gente não está falando de Santa Catarina, parece que a gente não está falando de uma região tão rica, com tantas indústrias tão poderosas. E eu queria saber do senhor, se o senhor tiver a oportunidade de governar esse nosso estado tão rico e tão poderoso por mais 4 anos, o que o senhor pretende fazer para solucionar essa questão dessas estradas que não combinam com Santa Catarina? Mas eu recebi 74% das rodovias estaduais ruins ou péssimas. Eu não falo na emoção, nós temos que falar com números tecnicamente. Eu recebi 74% das rodovias ruins ou péssimas. Hoje elas estão 24% ruins ou péssimas, as rodovias estaduais. E nós vamos, obviamente, na próxima gestão, zerar esse número, né? Em relação às rodovias federais, a BR
163 no Oeste, era considerada a pior rodovia do Brasil. Nós estamos fazendo pavimento de concreto lá, com 100 milhões dos catarinenses, obra do governo federal, e nós estamos avançando nessa obra lá. Então, tem várias rodovias no Oeste, tanto infraestrutura municipal quanto estadual, mas o que a gente trabalha é o seguinte: a Fiesc fez um levantamento, a Voz Única da Facisc, e nos entregou, olha, e as universidades, 74% das rodovias em 2018 estavam ruins ou péssimas. Eu assumi o governo dessa forma, com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e nós pagamos a dívida que se dizia impagável da saúde, avançamos, né, no superávit do Estado, fechamos as torneiras, revisamos contratos e conseguimos investir em rodovia federal, estadual e municipal. Governador, agora, os seus adversários, aqui mesmo no Conexão ND, todos eles questionaram esses números, dizem que o volume de rodovias em péssima situação é acima de 50%. E a questão é a seguinte: por que o governo Moisés atrasou tanto na execução dessas obras que continuam sendo prioritárias para Santa Catarina? Não, quem vive nas cidades sabe, né? Nós estamos tirando obras da história, aguardadas há 50, 60 anos. Nós não tínhamos um governo programático antes do nosso, então assumimos o governo sem projetos. Então, para fazer uma obra pública, a lei exige que você tenha um projeto. O projeto você tem que licitar, demora 2, 3, 4 meses para uma licitação, né? Quando não há recursos, enfim, judicializam. Isso é fazer obra pública, né? Esse é o desafio. Por isso que ninguém queria administrar o Estado. Só queriam ser governador, mas não apresentar resultado. Nós apresentamos resultado. Depois dessa licitação, você demora aí um ano e pouco para receber os projetos. No mínimo 12 meses para fazer um bom projeto de uma rodovia. E depois vem uma licitação para contratar a mão de obra e a empresa que vai fiscalizar a execução. Então, isso tudo a gente está tirando. A gente saiu de 74% ruins ou péssimos, baixamos para 24%. Nós estamos avançando em obras para ferrovias em Santa Catarina, são 50 milhões em projetos de duplicação de acesso a portos. E quando eu recebi o Estado de Santa Catarina, nós tínhamos aí na infraestrutura aeroportuária 21 aeroportos no Estado, 8 deles estavam praticamente fechados. Hoje só faltam 2 para reabrir. Correia Pinto é um aeroporto na Serra Catarinense que estava fechado há 20 e poucos anos. Tinha dinheiro público ali, não se executava. Nós botamos a funcionar agora com voo para São Paulo, Viracopos. Então, há uma transformação efetiva no resultado do nosso trabalho que está fazendo com que Santa Catarina seja o estado que mais emprega, que mais abre empresas no país, um dos estados que mais tem inclusão digital e com um governo leve no relacionamento com o empreendedor. Moacir Pereira comentou que os seus adversários questionaram esses números com relação às rodovias aqui mesmo no Conexão ND. Também aqui mesmo no Conexão ND, um dos seus adversários usou o seguinte dado: 1.264 escolas em Santa Catarina em situação muito ruim. Dessas 1.264 escolas, 900 não tiveram sequer uma manutenção nesses últimos 4 anos. Deve ser de outro estado, porque o estado tem 1.064 escolas. Então, se ele está falando de 1.200 e poucas escolas, deve ser em outro estado, não deve ser em Santa Catarina. Mas a situação das escolas estaduais não é satisfatória, governador. As escolas municipais em algumas cidades da Grande Nós estamos fazendo obras em mais de 1.000 escolas catarinenses. Nós temos 1.064 escolas em Santa Catarina, mais de 1.000 delas estão sofrendo intervenção, e as pessoas que estão vivendo nas cidades, isso é papel de oposição, né, ou de adversário político, que eu não acho decente, né, usar um dado errado, uma notícia falsa. Mas quem conhece, quem vive nas cidades, sabe que nós investimos 7,7 bilhões de reais na educação dos catarinenses, isso envolve infraestrutura. Foi a primeira vez na história do estado de Santa Catarina que a gente investe o mínimo constitucional. Antes se usava até o salário do aposentado para justificar o investimento de 25% que a Constituição determina. Nós fizemos 27,4%. É a primeira vez que o professor tem um salário mínimo de R$5.000, uma remuneração mínima muito acima da média e do salário do piso nacional. E é a primeira vez que a gente enfrenta questões importantes da evasão escolar, por exemplo, no ensino médio, como, por exemplo, o Bolsa Estudante. São mais de 57 mil alunos recebendo quase R$600 por mês, que está pagando o aluguel de muitos desses alunos, está colocando comida em casa e está mantendo eles na escola, que é o lugar de adolescentes também. Então, nós temos ações inéditas, enfrentamento da pobreza menstrual das nossas alunas. A primeira vez que um professor recebe um laptop para chamar de seu, né, que o Estado entrega para os professores para levar para casa. Então, há um movimento muito diferente na educação e o nosso time, né, a Aldeia da Educação, reconhece isso, e o que eu recomendo é que as pessoas, as famílias, conversem nas suas cidades com quem dirige as nossas escolas. Além disso, nós investimos também em escolas municipais, creches, em parceria, né, com os prefeitos,
investindo mais de 6 bilhões de reais nos municípios, com transferência voluntária do governo do Estado. Candidato Carlos Moisés, outra questão muito polêmica durante essa campanha, inclusive na propaganda eleitoral, é o seguinte, é a situação da saúde e, sobretudo, cirurgias que estão aí na fila aí com mais de, segundo alguns candidatos, 140 mil, outros 110 mil. Eu já ouvi uma propaganda do senhor falando em 40 mil. Qual é exatamente o número oficial hoje? 40 mil não. Nós temos hoje 58 mil pessoas na fila de cirurgia. Deve ser em outro estado também que esses candidatos estão falando, porque 140 mil, nós temos 58 mil pessoas. Este ano, Moacir, nós fizemos 84 mil cirurgias eletivas, certo? Fizemos 84 mil cirurgias eletivas. E pactuamos para fazer até 24 mil por mês. Pactuamos com os hospitais, dentro da política hospitalar catarinense, dentro de uma pactuação para que... E o mês passado, por exemplo, nós fizemos mais de 17 mil cirurgias. E nós estamos nos aproximando já dessa meta, que é 24 mil cirurgias, é só fazer as contas. Até o final do ano, nós vamos zerar a conta. Se eu tenho 58 mil, tem aí 4 meses, né, para terminar o ano. E quantos milhares que entraram nessa fila durante 2022? Exatamente, essa fila, ela não para de crescer. Então você vê que a gente está conseguindo baixar o número e o catarinense tem que entender o seguinte, eu enfrentei a maior crise sanitária de saúde, né, da história do Brasil e da humanidade, né, de crises recentes. 2 anos nós tivemos que suspender cirurgias eletivas, tivemos que fazer as cirurgias de tempo sensível, mas tivemos que suspender. E olha o nosso resultado, nós temos expectativa real de zerar a fila, que era algo que não se falava em Santa Catarina até o final do ano. Por quê? Porque pactuamos e os hospitais acreditam nessa gestão que paga as contas da saúde. A gestão anterior ficou devendo 750 milhões de reais. A nossa gestão paga, por isso que os hospitais filantrópicos estão tocando a fila das cirurgias eletivas para nós. Mas tem muito hospital filantrópico passando necessidade, passando dificuldade. Tem a situação gravíssima do Hospital Regional do Oeste, que, aliás, o Estado costuma dar dinheiro, mas não resolve. Exatamente. É uma situação que parece que não tem fim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E aproveito para pegar carona, que o assunto ainda é saúde, do Hospital Infantil Joana de Guzmão em Florianópolis. Governador, eu faço televisão há quase 33 anos. Eu cubro o Hospital Infantil Joana de Guzmão há 33 anos. Eu nunca vi o Hospital Infantil Joana de Guzmão tão mal. Cai coisa, tem infiltração, cai teto, falta funcionário, falta equipamento, falta água, falta tudo. E o Hospital Infantil Joana de Guzmão está do lado da sua casa. Não é essa imagem, Márcia, que você passa para o catarinense que eu tenho do Hospital Infantil. Ali tem um time de gestores também que estão trabalhando forte, tá? Não falta equipamento. Se faltar equipamento, não falta recurso. E se precisar intervir na gestão, a gente intervém. Nós não temos compromisso com o erro. Eu não sei o que está dizendo isso, eu ouvi isso. Vamos falar do Hospital Infantil. Tá. Quais são os projetos que os outros governos passaram e tiveram para o Hospital Infantil? Nós temos uma infraestrutura que precisa ser efetivamente modificada ali. Nós vamos construir ali o maior complexo hospitalar da América Latina. É aquele que vai juntar todos, é aquele que vai juntar todos os hospitais? Exato, e o maior do Brasil. 850 milhões de investimento, todo o processo já está no Tribunal de Contas, vencemos toda a parte de manifestação de interesse, de audiência pública, vencemos uma série da construção da modelagem para a gente fazer uma grande parceria público-privada. Nós temos projeto de futuro para essa... E além desse complexo, são 5 hospitais novos que nós vamos fazer. O senhor está convencido que ali, eu sinceramente, eu acharia... Ali precisa de uma intervenção. Eu não tenho dúvida. A mobilidade... Nós temos que... A mobilidade ali, só tem um acesso para chegar ali. Exato. Nós temos, inclusive, que intervir na questão lúdica do hospital infantil, né? A criança não pode se sentir dentro de um hospital. E isso é a encomenda dessa parceria público-privada que nós fizemos. Nós estamos investindo também na Palhoça, com mais um hospital. Nós estamos criando um novo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, ordem de serviço já dada mais de 350 milhões de reais. Isso, depois de uma pandemia, nós temos esse resultado de governo, depois do melhor resultado do Brasil na pandemia, porque é a menor letalidade do Brasil e o menor desemprego do Brasil. Nós resolvemos cuidar da vida das pessoas e resolvemos também cuidar da economia do nosso Estado com o melhor resultado do Brasil, isso dito por organismos independentes, Moacir. Não é o Moisés que está falando. O IPEA, o Centro de Liderança Pública em São Paulo avaliou como nós enfrentamos a pandemia e os números que nós temos. E mais uma coisa, quando a gente fala em hospital filantrópico, é muito importante destacar. Nós criamos de forma inédita
a política hospitalar catarinense. Antes, os diretores de hospital, você que está me assistindo, vai lá e pergunta para o seu diretor do hospital. Eles tinham que vir beijar a mão de político aqui na capital para pedir recursos para os hospitais. Nós, em 2019, criamos a política hospitalar catarinense e revisamos ela em 2020, que coloca para 173 hospitais filantrópicos em Santa Catarina um orçamento disponível, por exemplo, esse ano, de 600 milhões de reais, de mais de 600 milhões de reais. Você sabe quanto que os hospitais filantrópicos levavam do estado de Santa Catarina? Menos de 100 milhões de reais por ano nas gestões anteriores. Nós começamos a aumentar, foi 180 no primeiro ano, 300 no segundo e assim por diante, até chegar um orçamento em 2022 de 600 milhões de reais. Isso é inédito em Santa Catarina. Mas rapidinho, só para fechar, o Hospital Regional do Oeste, solução para aquele hospital? Olha, nós já aportamos 2 repasses de recursos ali, vultosos inclusive, né, de mais de 15 milhões de reais. Estamos socorrendo o hospital, que é o nosso papel também. A gente montamos uma auditoria para acompanhar os processos no hospital, para entender o porquê que o hospital está apresentando essa dificuldade e o Estado vai ser parceiro. Ele é um hospital filantrópico com gestão independente, o município de Chapecó tem gestão plena, então é corresponsável também, né, de repasse de recursos para aquele hospital, a partir dos recursos do SUS. Nós temos que entender uma questão também muito importante, Márcia, que talvez vocês não tenham abordado aqui. Eu acho que tem quase 10 anos, mais ou menos, que o governo federal não revisa a tabela do SUS. Muito mais de 10, mata 15 anos nisso. Vamos jogar aí uns 15 anos. De acordo. Isso é uma violência. De acordo. É uma violência com quem trabalha em saúde. Nós precisamos enfrentar as questões no seu nascedouro. Por que a classe política não se mobiliza, né, no Brasil inteiro para É preciso que a gente tenha políticos independentes, que não sejam bajuladores do poder. Para não usar uma expressão mais chula aqui. Nós precisamos de políticos independentes, que falem a verdade, que façam o que o governador Moisés faz em Santa Catarina. Quando é para ser parceiro do governo federal, faz. Fomos parceiros quando o Ministério não conseguia habilitar os leitos de UTI, que é R$6 mil uma diária de UTI. Na pandemia, nós fomos nesses hospitais aí e afiançamos para os hospitais. Abram as UTIs que o governo de Santa Catarina, o catarinense, vai pagar. E assim o fizemos. Quando tivemos as emendas parlamentares para o agronegócio, federais, em Santa Catarina, que o preço das coisas subiu, o governador Moisés disse, não, vamos complementar 32 milhões, não vamos cortar nenhum município, vamos ajudar o agronegócio. Aliás, falar de agro, Santa Catarina foi o estado brasileiro que mais investiu recurso público no agronegócio no Brasil. Santa Catarina é menor que o Paraná, é menor que o Rio Grande do Sul territorialmente, é menor que São Paulo, é menor que o Mato Grosso. E foi o Estado brasileiro, isso é a nossa gestão, Moacir, é sobre isso que nós estamos falando. E colocar a responsabilidade efetivamente em quem tem que ter responsabilidade. Se enquanto nós pagarmos R$3 por uma consulta médica, R$4, R$5, seja lá o que for, que não remunera nem a energia que você liga na sala para atender, para o médico atender, nós temos que falar a verdade. Nós temos que enfrentar questões importantes para o Brasil. Agora, os seus adversários e os bolsonaristas aqui em Santa Catarina, os mais, digamos assim, fanáticos, eles acusam o senhor de ter sido eleito pelo Bolsonaro e ter abandonado o Bolsonaro, ter traído o presidente Bolsonaro, e que isto levou a muitos prejuízos para o Estado que não teve atenção do governo federal. E ainda a propósito dessa questão, o senhor tem afirmado que durante o seu período houve corrupção, denuncia publicamente na propaganda, e que houve contratos superfaturados, especialmente na... Eu falo isso, né? Exatamente. Eu falo isso. Uhum. Pois é. Nas gestões anteriores. Nas gestões anteriores, exatamente. Eu queria saber na minha, não. Na minha não tem corrupção. Nós combatemos a corrupção. Beleza. E essa gestão é de Colombo ou de Eduardo Moreira? Olha, essas investigações estão em andamento. Eu vou deixar esse trabalho para a polícia, né, que é o papel dela, Ministério Público, Tribunal de Contas, órgãos de controle. Eu vou falar para o catarinense o que é que eu fiz. Nós economizamos 505 milhões de reais revisando contratos, fechando torneiras, como a Ponte Hercílio Luz, que nós entregamos no primeiro ano de governo aos catarinenses. Não é como a rodovia SC401, que estava aí 10, 15 anos esperando aqui em Florianópolis, a rodovia mais movimentada do estado, o acesso ao sul da ilha, que nós aceleramos e entregamos, e estamos fazendo obra em todas as regiões de Santa Catarina com esse dinheiro que ia para o ralo, Moacir, com esse dinheiro da integridade do nosso governo, que querem nos macular com 33 milhões dos respiradores, que esse governador foi o primeiro a agir. Não existe governo à prova de golpe. Em plena pandemia, quem não compra é porque é covarde. Né? Nós tínhamos que salvar os catarinenses. Foi feita uma compra, não foi honrada a entrega. Esse governador foi o primeiro, muito antes dos órgãos de controle, aí no nascedouro, seguir o dinheiro
com a Fazenda e com a PGE entrar com uma ação e bloquear 38 milhões. Aliás, 13 agora, semana passada, retrasada, já foram liberados pela Justiça para vir para o Tesouro do Estado. O restante está na conta na Justiça e demora o tempo que demora. O senhor agora conhece bem a máquina pública, de acordo? Se o senhor for reeleito, o que o senhor mudaria? Eu tenho 30 anos de serviço público, né, antes de ser governador. Eu fui enganado, como você foi enganado, como a Márcia foi enganado, como quem está nos ouvindo em casa foi enganado também. Não tinha dinheiro para nada. Muito tempo a gente foi enganado. Eu tenho um depoimento de um prefeito que pediu para um governador uma ambulância e o governador disse, eu vou te dar metade em 10 parcelas de 10 mil. E o restante ele tinha que se virar na cidade dele. E depois tinha que assar um boi para entregar a ambulância, né, para o município. Então, o que nós estamos fazendo aqui de movimento efetivamente municipalista é essa história de se afastar do Bolsonaro. A árvore a gente conhece pelos frutos. Olha só, você pode ser uma pessoa que está caminhando com alguém, mas que não concorda com tudo que ela faz. Isso não é traição, isso é amor à vida, amor aos catarinenses e mais. Quando você caminha, por exemplo, como nós fizemos, né, a gente construiu um Estado resiliente, né, um Estado que precisa de entrega para os catarinenses e as pessoas dizem, bom, se afastou. De que forma se afastou? Quando você escolhe ser o governo mais colaborativo com o governo federal que tem na história de Santa Catarina, como eu mostrei agora no agro, na questão das UTIs, na questão das rodovias federais. Sabe por quê? Ah, mas a BR-470 é federal, é obra federal. Mas está morrendo catarinense na rodovia, na BR-470, 100 mortes por ano. Então tem 300 milhões de catarinenses lá, porque isso é problema do governador Moisés, isso é problema meu. Quando um catarinense está sofrendo, é problema desse governo. Governador, túnel subaquático ligando Navegantes a Itajaí, fato ou boato, isso vai acontecer? É um projeto, está sendo modelado, né? E eu tenho convicção que sai sim. Existe o consórcio também de municípios trabalhando no projeto, nós vamos ser parceiros, tem tanta coisa boa acontecendo. Nós estamos fazendo conexões importantes com regiões que dependiam de balsa, como é o caso de Araranguá, que está construindo a ponte sobre o rio Araranguá, Laguna, a ponte do Pontal, lá na ilha de Santa Marta, né, com o Mar Grosso, aquela região dos Moles ali, outra ponte importante, que funciona uma balsa ali também, Navegantes funciona a balsa, essa vai ser a solução. Nós já estamos tirando aí do papel uma ponte sobre o rio Tubarão, entre Tubarão e Capivari de Baixo, então é factível. Dinheiro do Estado colocado no consórcio de município, o município está executando as obras. Nós vamos ser parceiros lá também. Outra questão polêmica levantada aqui no Conexão e também na campanha é o problema do efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Um dos candidatos, eu não consigo lembrar o nome agora, disse que no governo Colombo foram admitidos mais de 4 mil policiais militares e que na sua gestão apenas 1.000 policiais militares. Por que isso? Nós estamos admitindo na medida em que a nossa capacidade de formação concebe, ou seja, a gente abriu concurso para 1.000 policiais no ano passado, mais 500 e assim por diante, bombeiros. Havia 11 anos, e tem candidatos desses que estão correndo a vaga de governador, que passaram pelo Estado aqui, foram gestores públicos estaduais e durante um período de governo inteiro não incluíram um agente da segurança pública, um policial. Quem foi esse candidato? Eu vou deixar que as pessoas pesquisem. A curiosidade é importante, né, nesse momento da informação. Tem gente que não fez. Por que 1.000 e não 4 mil como o Colombo fez? Nós temos candidato que é processado, é réu, perdão, é condenado por Lei Maria da Penha, bate na mulher e está discutindo políticas públicas nos debates aqui na TV para as mulheres, Moacir, Márcia. Quem é esse candidato? Então é a curiosidade aí, dá um Google aí. Não, governador, por que então, objetivamente, honestamente? Perdão, voltando à pergunta. Por que ao invés de 4 mil do Colombo, o senhor nomeou 6 mil? Não, nós temos a capacidade de formação. Né? Mas É um dado que precisa ser checado, mas assim, a nossa capacidade de formação hoje é essa. Okay. Havia 11 anos que não entrava um perito da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, hoje a Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, e nós abrimos concurso, no primeiro momento 97 vagas e assim por diante. Em todas as áreas entrou agentes novos, na área do sistema prisional, na área da Polícia Civil, delegados, agentes, enfim, na área dos bombeiros, da Polícia Militar. O senhor é da área, da área da segurança. O senhor, sinceramente, não há falta de efetivo? Então, se o senhor for reeleito governador, o senhor vai mudar de quadro? Nós vamos continuar fazendo a inclusão e não sei se você lembra recentemente, eu mandei para a Assembleia um projeto de lei que não sei por que cargas d'água não foi aprovado, que a gente cria uma figura, você sabe que nós temos um impacto da Previdência em Santa Catarina muito forte, né? São bilhões e bilhões de reais que quem está nos assistindo agora paga essa conta para os aposentados e eu mandei para a Assembleia
um projeto de lei que cria o militar temporário e o policial civil também temporário, pode ser incluído nisso, os bombeiros temporários, que ficam até 8 anos na atividade, são incluídos, formados, são colocados à disposição, com o Estado podendo chamar, inclusive, por concurso, essas pessoas em até 50% do efetivo previsto. Então, é cerca de mais de 2.000, 2.500 homens e mulheres para os bombeiros e mais de 10 mil homens, que o efetivo da Polícia Militar é previsto é cerca de 20 mil, cerca de 10 mil homens para a Polícia Militar. Esse projeto não avançou. Eu vou reapresentá-lo, eu pretendo reapresentá-lo, porque esse é um projeto que não impacta na Previdência. Perfeito. Ele fica 8 anos e depois se aposenta, ou conta esse tempo para o INSS, enfim, para a Previdência Geral. Senador, bate-bola, perguntas com títulos, temas e sim ou não, contra ou a favor. Márcia. Porte de arma. Eu acredito que o porte de arma é para quem tem efetivamente condição de portar arma, né? Não pode ser liberado para qualquer Não, mas a lei é só para quem tem condição, né? Exige requisitos. Sim, exige requisitos. Então, dentro do... Aí o senhor é a favor? Dentro do que a lei preconiza. Perfeitamente. Governador, foro privilegiado. Olha, eu acho que algumas questões, né, que podem ser, por exemplo, diligenciadas... A gente percebe movimentos políticos em todos os setores, em todos os segmentos. Dentro do Executivo, dentro do Legislativo, dentro do Judiciário. Então, talvez não proteger quem comete algo errado, mas ter um foro adequado para discutir para que isso não seja tratado lá no quintal de casa, né? Okay. No município, o prefeito ser perseguido, por exemplo, por um promotor, por um agente. Aproveitando o gancho, estabilidade do servidor público. Nesse sentido é o que eu estava colocando, né? Nós mandamos o projeto de uma carreira típica do Estado e que não vai dar estabilidade, 8 anos. Então... Não, mas o atual servidor público, o senhor é a favor ou contra a manutenção da estabilidade? Eu penso que para algumas carreiras sim, e para as outras, naturalmente, alguns serviços nem devem ser feitos pelo Estado diretamente. Saidinha das prisões. Eu sou contrário da forma como está sendo. Hoje o aparato do sistema prisional não tem condição de averiguar efetivamente quem tem condição de estar na rua nem acompanhar os seus atos. Mudança no calendário eleitoral, a junção de todas as eleições. Eu preconizei isso na outra eleição, torci muito que acontecesse, que juntasse, porque me parece que há um movimento quase que comercial, né? Os políticos não vão deixar, governador. Os políticos não vão deixar. Por isso que a gente precisa investir em educação como nós investimos, porque a educação vai mudar os políticos. Prisão em segunda instância. Favor ou contra? Eu penso que em determinadas condições sim, desde que esses processos sejam todos muito bem conduzidos e que, enquanto houver o princípio do réu, né, da inocência, ele tem que ser bem comprovado. Então, cada processo é um processo, Moacir. Redução da maioridade penal. Eu acho que nós temos que incrementar o que a gente tem, né? Muitas vezes por exemplo, nós temos falta de vaga, né, para o sistema no Brasil. Aqui em Santa Catarina está caminhando bem, a questão principalmente do menor infrator. Mas eu acho que essa é uma questão que tem que ser enfrentada no seu conjunto. Ponto facultativo, a favor da extinção ou pela permanência? Ponto facultativo para o serviço público? Isso. Só beneficia o serviço público, né? Exatamente, Eu penso que é uma questão também da autoridade saber escolher. Né? Às vezes o ponto facultativo, por exemplo, ele pode prejudicar o andamento do serviço se ele for contraído, por exemplo, se for um dia, é um feriado, e você quiser trazer ele e trabalhar no feriado, eu penso que a inversão, a flexibilização do calendário de feriados seria interessante. Privatizações, contra ou a favor? Tem empresas públicas que dão prejuízo, e aí? Tem empresas públicas, por exemplo, como a Epagre, que ela é dependente do governo, né? Mas ela precisa existir, ela atende o agricultor, ela atende... Essa é a hora em que, por isso que nós investimos, fomos o estado que mais investiu em agricultura no Brasil. Cada caso é um caso. A empresa que for mal gerida, essa sim não deve continuar no poder. Redução do número de partidos políticos no Brasil. Eu acho importante, nós deveríamos reduzir até para termos linha, né, de atuação ideológica bem definidas. Acho importante reduzir. Talvez no máximo 2, 3, 4 partidos. Excelente. STF, esse momento de críticas e confusões e polêmicas, sua opinião? Olha, eu acho que o STF é uma das instituições que são baluarte da democracia, é uma instituição, é um poder, tem que ser respeitado como tal. Não vou estar avaliando decisões monocráticas, enfim, de juiz, de ministro A, B ou C. Mas o senhor é assim como a gente pode questionar, e a Assembleia Legislativa, e o governo do Estado... Mas o senhor é governador, o líder polícia de Santa Catarina. O senhor concorda com as decisões monocráticas, absurdas que a sociedade... Algumas decisões monocráticas eu não concordo, efetivamente. Algumas delas, inclusive, tinham que se submeter ao crivo do plenário, de uma decisão colegiada,
porque é muito poder, né, na mão de uma pessoa só. Então, eu acho que o STF, em alguns casos, ele tem que rever decisões, e por isso que existe o recurso, né? Ele revê decisão de ministro. E por que o senhor nunca fez uma declaração contra esse absurdo do STF? Não, porque, veja bem, uma coisa é a decisão da pessoa, outra coisa... Se você errar aqui no ND, uma coisa é eu não concordar com a sua decisão, outra coisa é eu dizer que o ND não presta. Não, o ND não é um jornalismo independente. Os ministros, se eu errar, sou eu que estou errando, não é o grupo. Exatamente, e aí para isso existe recurso, né? Quando eu estou inconformado com a decisão judicial, eu devo recorrer. Senador, desculpa, a decisão monocrática do ministro, a decisão do Supremo não tem recurso, é a última instância. Quando ela é monocrática, o pleno tem que deliberar, mas assim que funciona a justiça. Mas decisões do Supremo do colegiado não tem recurso para ninguém, infelizmente. Agora eu penso, Moacir, assim, aqui, guerra, essa briga não dá escola, não dá estrada, não leva a lugar nenhum, não dá melhores hospitais, né? Não, acho que para fechar, né? Vamos pedir já terminamos? Então temos 50 minutos para as suas considerações finais. E... 49, governador, 48. Muito bem. Quero agradecer a vocês, Márcia, Moacir, ao Grupo ND, pela oportunidade de prestar contas aos catarinenses. Eu trabalhei muito, né? Trabalhei duro durante esses 3 anos e meio, quase 4 anos aí, cuidando dos catarinenses, valorizando a vida e as pessoas, fazendo o maior investimento da história de Santa Catarina na educação. As pessoas dizem que educação é importante, eu estou mostrando que é importante. Na saúde, enfrentamento da pandemia, enfim, e o maior investimento, 6 vezes mais de investimento em infraestrutura, de manutenção rodoviária, como a gente tem provado isso. Então eu quero pedir o voto do catarinense no dia 2 de outubro, vote 10, vote Moisés, Udo Deller para vice e o nosso senador Celso Maldaner 155 e vote também nos candidatos da nossa coligação. Governador Carlos Moisés da Silva, muito obrigado por sua presença dentro do Conexão ND, Voto Mais, essa série especial. Amanhã teremos aqui a presença do candidato do PDT, Jorge Boeira, ao governo de Santa Catarina. Muito obrigado mais uma vez, um abraço, boa noite. Obrigado. Obrigado, Márcia, pela Eu que agradeço presença. O convite, governador, obrigada. Especialmente ao nosso caro telespectador que nos acompanhou até agora. Boa noite, obrigado e até amanhã.